Estamos de volta com o seu programa em Foco aqui na Rede Prêmio TV, todos os dias ao meio-dia. O programa em Foco sempre com muita alegria, fazendo parte do seu dia a dia. Lembrando a você que acompanha o nosso programa pela NET ou TV Multimídia no Rio de Janeiro, pode também nos acompanhar pela plataforma digital redepremiotv.com.br. Ali você acompanha toda a nossa programação em tempo real e aquilo que você perdeu pode assistir mais tarde através do nosso canal do YouTube, com a nossa querida equipe competente, sempre trabalhando para trazer as informações em dia para você. Hoje nós estamos em Foco com a Érica Azevedo. Ela é neuropsicóloga, mestre em ciências, especializada em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP, também criadora do projeto Master Cérebro, e está nos ajudando a desmistificar as atividades e funções cerebrais. É isso, Érica? Exatamente. A gente estava falando de algumas curiosidades no primeiro bloco, não é? E você trouxe um estudo para a gente das 5 principais e fundamentais ações para se ter um cérebro de alto funcionamento. É seu esse estudo? Isso. Na verdade, não é um estudo meu, mas eu compilei isso num e-book que eu disponibilizo gratuitamente no meu site, que é o www.mastercerebro.com.br. Então, quem se interessa por esse assunto pode acessar o site, pode entrar lá e baixar gratuitamente esse e-book. E por que eu decidi criar esse e-book? Justamente para disponibilizar para as pessoas que ainda não começaram a entrar nesse mundo, ou que talvez até já começaram, mas aquilo que é assim, olha, eu quero cuidar do meu cérebro, por onde eu começo? Né? Quero cuidar da minha qualidade de vida, por onde eu começo? De acordo com a neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro, o nosso comportamento, né? Você precisa cuidar de algumas coisas que são bases. Sabe quando você vai construir a casa e aí você faz uma fundação e a fundação é a coisa mais importante da casa, porque senão a casa fica torta, cai depois? Então esses princípios a gente chama de princípios de fundação. Eles são básicos, né? E então é assim, se você quer começar a cuidar da sua qualidade de vida e cuidar do seu cérebro para encontrar esse potencial, explorar o potencial do seu cérebro, você pode seguir esses 5 princípios, né? Então, o primeiro princípio é conhecer e explorar o seu cérebro. Justamente porque o conhecer a gente já falou no primeiro bloco, né? Porque é importante você saber como funciona para que você consiga então se sentir motivado a fazer, né? E explorar o cérebro. Uma das coisas que a gente tem de mais fantástico para explorar o cérebro é totalmente gratuito, que é fazer algo novo. É uma das coisas mais fantásticas, porque o cérebro ele está acostumado a agir no modo automático e ele faz isso para preservar energia, para economizar energia, né? Mas esse modo automático para o funcionamento do ponto de vista de inteligência, de concentração, de foco, não funciona tão bem. Então, se você quer explorar o potencial do seu cérebro, comece a fazer coisas novas. Ou fazer coisas que você já fazia antes, mas de um jeito que você ainda não fez, tá? Então, esse é um princípio básico. Eu nunca fiz fotografia. Não precisa virar um fotógrafo, mas faz uma aula de fotografia. Sabe aquela escola que dá uma aula gratuita de fotografia antes de você comprar um curso? Faz essa aula. Eu nunca andei, sei lá, de patins. Vai no parque, aluga um patins e experimenta um dia. Então, essas coisas novas faz com que o seu cérebro crie uma conexão maior entre os neurônios e isso estimula completamente essa vivacidade do cérebro. Perfeito. Tá? Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, e eles não estão por ordem de importância não, tá? É só uma ordem didática mesmo. Segundo princípio é a questão da alimentação. Existem alimentos que são alimentos que ajudam o nosso cérebro a funcionar melhor. E como eu disse, o cérebro é um regente. Se o cérebro funciona melhor, todo o restante do corpo também responde a isso, né? Então, ter uma alimentação mais balanceada e comer alguns alimentos que ajudam especialmente o cérebro. Algumas frutas, principalmente frutas escuras, como uva, as blueberries, são frutas que ajudam a melhorar o funcionamento cerebral. Castanhas, amêndoas, nozes, amendoim, por que conta são dos óleos, isso, né? que são exatamente frutas que trazem essa gordura que o cérebro precisa, tanto precisa, que eu também falei no primeiro bloco, né? Então existem alguns alimentos que ajudam bastante.
Aí, como terceiro princípio, a gente tem a questão do sono, né? Quando a gente dorme, o cérebro refaz, digamos assim, o caminho dos aprendizados, das coisas que a gente fez durante o dia. Ele faz uma faxina, tá? Ele deixa o que importa e joga fora o que não importa, limpa toxinas. Automaticamente. Automaticamente. Que coisa, hein? Isso não é uma coisa que você tenha controle. Então, até quando você está dormindo, o seu cérebro está funcionando. E justamente por isso, a quantidade e a qualidade do seu sono importa. Então, se você dorme pouco, o seu cérebro não tem tempo suficiente para fazer essa faxina que ele precisa fazer. No outro dia, você acorda cansado, irritado e com falta de concentração. Tá? Isso é instantâneo. Ah, isso é verdade. Isso é eu provado, passo isso direto. Isso é provado cientificamente, não tem conversa, tá? Aí no quarto princípio a gente vai falar do exercício físico, né? Porque a gente precisa dessa vivacidade no corpo e a neurociência também já provou que o exercício físico cria novos neurônios no hipotálamo, que é uma área responsável por novas memórias. Então, quanto mais exercícios físicos você faz, e aí eu estou falando de exercícios como caminhada, como corrida, bicicleta, não necessariamente musculação, tá? Exercícios físicos de movimento, eles criam novos neurônios no hipotálamo, que é o centro de entrada de memória. Então, você está melhorando a memória e, obviamente, também melhorando outras questões do ponto de vista do seu corpo mesmo. É a ginástica... Saúde do coração, do pulmão, de tudo. É a ginástica cerebral. Quando você está fazendo aquela atividade física, as células estão se esticando também. Exato. E o hipotálamo está criando essas novas células de memória, você... se torna uma pessoa que aprende mais quando você faz exercício físico. Entendi. Então, sabe aquelas pessoas que estão estudando para passar em concurso? Sim. Eu recomendaria, por exemplo, ao invés de elas passarem 8 horas todos os dias estudando, quarto, né? divide um pouco isso mais, separa pelo menos 1 hora por dia para fazer exercício físico, que ela vai ter um resultado muito melhor do que ela está estudando, do que se ela só estudasse sentado o dia inteiro. Fantástico, tá? Fantástico. E o último princípio é meditação. A meditação, ela tem o poder de expandir e modificar as células cerebrais. Então, tem uma estrutura em especial no cérebro chamada amígdala. A amígdala é uma estrutura que faz com que a gente fique alerta a questões de perigo. É o que a gente chama de centro do medo. Sabe quando você está andando na rua de noite e vê alguém suspeito e você fala, ai meu Deus, será que eu vou ser assaltado? Gelão, né? Exato, aí o coração palpita, barriga fica a perna gelada, treme. menino, Isso, é a amígdala que dispara o sinal para que o corpo te dê essa energia para que você saia correndo, por exemplo, se você precisar. Certo. As pessoas que são muito ansiosas, muito estressadas, muito medrosas, elas têm essa amígdala aumentada. Então, essas pessoas estão mais ligadas ao perigo do que uma pessoa comum. Certo. E a meditação, já foi provado cientificamente isso, que se você faz um programa de 8 semanas de meditação, dentro de uma técnica chamada mindfulness, que é a atenção plena, que é estar presente no momento, o que você está fazendo, você não precisa estar de olho fechado, nem falando nenhum mantra, simplesmente focado no que você está fazendo no momento, uma coisa de cada vez. Totalmente presente, 8 semanas de meditação reduz, por exemplo, o tamanho da amígdala. Então, a meditação muda tanto o funcionamento do cérebro como a estrutura do cérebro. Nossa, fantástico. Neuroanatomicamente. Fantástico. Sim. Então, gente, olha quanto conhecimento, que aula que a gente está tendo no Enfoco de hoje com a professora Érica Azevedo, falando com a gente de neuropsicologia. E, aliás, eu vou até anotar aqui, você me faz um resumo agora desses 5 pontos para a gente não perder. O primeiro foi explorar as funções, é isso? Isso, conhecer e explorar o potencial cerebral. Muito bem. Aí, segundo, a gente tem... falou de alimentação. Alimentação. Exato. Vá anotando, você também que está em casa, vá anotando isso aí, junto comigo aqui, ó. Primeiro ponto, conhecimento, explorar bem as funções. Exato. Depois, alimentação. Terceiro... Sono. Quantas horas por dia? Tem uma... Existe não
existe um consenso, tá? Mas a gente sabe que no mínimo, para os adultos, no mínimo 7 horas por noite. Pelo menos 7 horas. No mínimo. E esse negócio de trocar a noite pelo dia? Não é legal. Não é legal, não. né? Não é legal. Existe uma coisa que a gente chama de cronobiologia, que é o estudo do nosso relógio interno. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem... Você vê que tem gente que trabalha melhor de noite, tem gente que trabalha melhor durante o dia, mas o cérebro, ele usa os sinais externos do ambiente para regular esse relógio. Então, quando o sol se põe, ele começa a produzir, por exemplo, mais melatonina, que é o hormônio do sono. Se você não dorme, se você ignora esses sinais, porque você está trabalhando, por exemplo, ele fica um pouco desorganizado. Esse relógio interno fica desorganizado porque o cérebro usa os sinais do externo para dizer que está na hora de dormir. Perfeito, são as anteninhas de vinil, né? Exato. E aí, como quarto, a gente falou... A gente falou do exercício físico. Exercício fundamental, Exato. porque ele ajuda as ligações ficarem mais ágeis, né? Isso, fortalecer as conexões cerebrais e ajudar, inclusive, na memória e aprendizagem. E aí, por fim? Por fim, meditação. Meditação. Você pode dar uma dica pra gente, Érica? Provavelmente você deve praticar meditação, porque você não tem olheiras como eu, você está plena, com a pele bonita. Quem nunca fez meditação, que quer fazer, está assistindo em Foco hoje, quero fazer uma meditação aqui, ensina pra gente. Tá. Não tem muita ciência, claro que existem muitas técnicas de meditação, mas para quem nunca fez meditação na vida, você pode começar pela meditação de 1 minuto, né? Porque 1 minuto todo mundo consegue fazer, não precisa de um super mega tempo. A ideia é que você sente sem as pernas estarem cruzadas, de coluna ereta, né? Você não precisa sentar no chão, você pode escolher o lugar que você se sentir mais confortável. No sofá, numa almofada, numa cadeira, né? E nesse 1 minuto você vai inspirar profundamente, né? Fechar os olhos para que você não se distraia com os estímulos ao redor. Seria legal num ambiente que fosse mais silencioso, mais tranquilo, né? Então você inspira profundamente e expira calmamente, vai soltando esse ar devagar. Só esse exercício do inspirar profundamente, expirar lentamente, tá? Algumas pessoas usam a contagem, mas para quem está começando, eu não recomendo contagem, porque a contagem pode deixar essa pessoa mais ansiosa. Mas eu não consegui contar até 6, a minha respiração está muito curta. Então, inspire profundamente até onde você conseguir, de maneira lenta, e expire lentamente também. Se você faz isso por 1 minuto, de olhos fechados, simplesmente prestando atenção ao ritmo da sua respiração, você já está meditando. Perfeito. E é bom usar o diafragma ou o pulmão mesmo? Existem, como que eu posso dizer? Existem funções diferentes para esses órgãos diferentes. Então, quando você usa o diafragma, você atinge órgãos X. Quando você usa o pulmão, você atinge órgãos X. No começo, usa aquilo que você conseguir usar. Depois você vai explorando melhor as opções. Muito bem, olha gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria fazer muitas outras perguntas para a Érica também, para trazer o conhecimento para você que acompanha o nosso programa, mas eu prometo que ela volta em uma outra ocasião para conversar melhor com a gente, orientar essa prática cerebral para melhorar o nosso dia a dia. Érica, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E muito obrigada pelo convite. Obrigado. E onde que a gente te encontra? Basicamente, vocês conseguem me encontrar no site www.massacerebro.com.br e no Instagram, @massacerebro. Você volta então, né? Com certeza. Então tá ótimo. Tudo de bom para você, viu? Muito obrigada. Esse foi o nosso programa em Foco de hoje, aprendendo muito nesse papo cabeça com a neuropsicóloga Érica Azevedo. Ela vai estar de volta com a gente, mas eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e amanhã tem muito mais para você, ok? Continue na programação da Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até lá!